Pronto, boa tarde a todos. Vamos continuar então com o nosso estudo sobre cálculo 2, né? Dessa vez a gente vai ver outra das aplicações geométricas da integral, que é o volume, tá certo? Bem, a gente vai começar lembrando, né, que o volume de um cilindro, né, é dado pela seguinte fórmula. O volume é calculado como, pela multiplicação da área da base, né? Essa A vai representar a área da base, e esse H, a altura do cilindro, né? Por exemplo, aqui, ó, temos na primeira figura, né? Esse cilindro aqui, né? Esse cilindro aqui, certo? Entendes que essa base B1 que está aí, né? B1, certo? É simétrica com esse B2 que é aí, né? Certo? Então, eles têm a mesma área, né? A área de B1 igual à área de B2, e vamos chamar A, essa área em comum. Tá? Então, digamos que esse daqui tem a área A, essa parte aqui, certo? Ou a parte superior, né? Ok? Então, digamos que a altura é H, então o volume vai ser A vezes H, né? Tá? Olha, quando a gente tem um cilindro circular reto, né, como aqui, então a base é uma circunferência. A área da circunferência, nesse caso, vai ser π vezes o raio ao quadrado, né? Π vezes R2. Então, o volume vai ser a área da base, né? A área da base multiplicada pela altura, certo? Daqui a altura, correto? Ok. Pronto, isso aí seria o volume desse cilindro circular, né? E a gente tem aqui um paralelepípedo, né? Uma caixa retangular. Então, como a gente vai calcular o volume? Bom, nós sabemos que temos que multiplicar essas três dimensões, né? Mas, olha, a gente pode calcular a área da base. A área da base seria LW, no caso, né? LW, que essa base aí é um retângulo, né? Esse retângulo está aqui, certo? Que é igual a esse retângulo, tem a mesma área que esse retângulo superior, nessa tapa superior. E a altura é dada por H. Então a gente multiplica A vezes H, certo? E aí aparece, ou a gente recupera essa fórmula que nós conhecemos, né? Temos que multiplicar as três dimensões, certo? Esses três comprimentos. Pronto. Então, essa área de um cilindro, né? Muito bem. Nós estamos interessados em calcular o volume, volume de um cilindro. Nós estamos interessados agora em calcular o volume de um sólido S, que não é necessariamente um cilindro, né? Isso daqui, digamos, essa figura azul é um sólido, né? Certo? E nós estamos interessados no volume. Como a gente vai fazer? Olha, o que a gente vai fazer é cortar em pedaços, digamos, né? Como aqui, cortar esse sólido em pedaços, né? E dessa forma, né, a gente vai obter pequenos cilindros. Nós sabemos calcular o volume dos cilindros, certo? E então, depois o que a gente vai fazer é somar todos esses volumes aproximados, né? Somar, né? Passar um processo de limite, o que se traduz num processo de integração. Olha, mais precisamente, o que a gente vai fazer é o seguinte, deixa aqui, opa, deixa aqui o seguinte, né? Veja essa figura aqui, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, né? Considere um sólido S, que está entre os planos x igual a A, né? E x igual a B. Certo? E em cada ponto, né, nós vamos traçar um
plano PX aqui, que vai cortar de maneira, né, perpendicular ao eixo X, certo? Muito bem. Então, esse plano vai cortar a nosso sólido, certo? E vai se formar um cilindro, tá? Então, para cada ponto, esse cilindro, ou a base desse cilindro, vai ter uma altura que depende de x, AX. Tá? E vai ter um comprimento, digamos, uma certa altura diferencial de x. Então, a gente o que vai fazer é somar, né? Somar essas pequenas porções de volumes, né? Olha, a gente definiu uma integral como um limite de uma soma de Riemann, né? Então vamos proceder dessa forma, né? Vamos dar a ideia intuitiva, aliás, né? Olha, é o seguinte, digamos, né? Digamos que a gente tem aqui esse sólido, né? Onde no plano x, y, x está variando entre A e B. Então, como é usual, a gente divide o intervalo AB em n subintervalos, certo? Em n subintervalos, tá? Então, no intervalo genérico, digamos aqui, ó, aqui temos um intervalo genérico, vamos pintar de vermelho, melhor para entender melhor. Né? Aqui a gente tem o intervalo genérico, né? O x i menos i menos 1, xi, né? Como é costume, a gente considera um ponto qualquer dentro desse intervalo, né? Que nós chamamos ou denotamos x e estrela, correto? Aqui está o x e estrela. Tá? Então, considere o plano, como falado anteriormente, né? Que vai passar por esse ponto x e estrela e vai cortar de maneira perpendicular ao eixo x, certo? Um plano perpendicular aí. Ok, então, né, esse corte vai formar uma pequena porção, né, de cilindro aqui. Ou aproximadamente isso aqui vai ser um cilindro, né, como aqui a gente está vendo, certo? Aliás, esse daqui a gente pode chamar, digamos, um SI, né, certo? Um cilindro SI. Agora, como a gente vai calcular o volume desse pequeno cilindro? Bom, isso daí aproximadamente, né, esse cilindro teria volume igual a área da base, né, área da base, né, ou seja, área justamente nesse ponto x e estrela, vezes a altura desse cilindro, que seria o delta aqui, o delta x, ou simplesmente nosso delta, né? Certo? Ou seja, no nosso caso seria dividir o intervalo AB em n subintervalos, né? Então aí aparece B menos A dividido por N. Vamos chamar delta simplesmente este aqui, né? Comprimento desse intervalo, né? Este ponto aqui é o x0, esse outro ponto é o xn, e aqui o intervalo genérico, né? Xi menos 1, xi. Ok. Então, aproximadamente o volume desse pedaço aí, né? Desse pedaço vai ser a área da base vezes a altura. Mas a altura está dada pelo comprimento desse subintervalo, que no nosso caso é nosso delta, ok? Então, aproximadamente, né, o volume seria aproximadamente, né, a soma, né, uma primeira aproximação seria somar todos esses volumes desses pequenos cilindros, né, de I igual a 1 até N, né, ou seja, isto aqui seria aproximadamente a área justamente nesse ponto aí, né, xi vezes delta, né, e variando de 1 até n, certo? Tá. E aí, se você quer exatamente, né, quem seria o volume, você considera o limite quando n muito grande, né, ou seja, quando n vai para infinito, certo? Então, seria o limite
da soma de todos esses volumes de todas essas porções aí, né? Ou seja, preste atenção nessa última formulinha, certo? Olha, se essa área é uma função que depende continuamente do x, certo? Então, isto aqui não é outra coisa que a integral, né? Este daqui seria uma soma de Riemann, seria o limite de uma soma de Riemann, portanto, tudo isso aí seria a integral de A até B dessa função área, certo? Supondo que essa função depende continuamente de x, tá? Ok? Então, essa aí seria a ideia intuitiva, né? Depois que a gente vai trabalhar com essa fórmula para calcular volume, certo? Então, veja bem aqui, ó. Definição, seja esse um sólido, né, como esse que está aqui figurando, que está entre os planos x igual a A, né, os planos x igual a B. Se a área da seção transversal de S, quem é a seção transversal? A seção transversal é a porção do sólido, resultado de intersecar o sólido com esse plano perpendicular que passa por x e é perpendicular ao eixo x, que nós vamos chamar de px aqui, esse plano. Ou seja, então esse plano corta a nosso sólido e então essa região que se forma aí é a seção transversal, tá certo? Então, se a área ela depende continuamente de x, então o volume desse sólido vai ser essa integral, tá certo? Então, volume não é outra coisa que integral de A até B, a x, a diferencial de x, tá certo? Bem, de maneira prática, né, o que a gente faz, né, de maneira prática, para lembrar essa formulinha, né, o que a gente faz é o seguinte, tá? Olha, em cada ponto x, né, a gente considera a seção transversal, né? Ou seja, consideramos o plano, né, que passa por x e é perpendicular ao eixo x, esse plano px, né? Ok, então aí se forma essa pequena região, essa região transversal, né? Certo? Ok. E digamos que ela vai ter se você olha, digamos como se esse daqui estivesse deitado, né? Então a altura seria delta de x aqui, né? Delta de x. Então, como a gente vai calcular o volume dessa porção? Normalmente a gente escreve assim, ó. Um pequeno volume diferencial de volume seria igual, né? Desse cilindro que se formou aqui, certo? Com uma altura delta x, né? Digamos que esse daqui é a altura, né? Este daqui é dx. Então, seria área, né? Área da base, é como se esse daqui fosse sua base, vezes dx, né? Ou seja, se vocês, digamos, considerar dessa forma, né? Tá, isso daqui a base, certo? E isto aqui a altura, né? Certo? Então, você vai ter um cilindro dessa forma, digamos, né? Tá? Sendo que essa altura aqui vai ser delta de x, né? Delta de x. E então, você multiplica a área da base, a área de x, né? A área da base vezes a altura, dx, né? Esta figura aqui, a gente considerou parada, né? Mas ela está aqui, dessa forma, né? Certo? A mesma coisa. Então, aí você tem um pequeno volume, a gente costuma dizer um diferencial de volume. Tá, então se eu quiser o volume total, eu tenho que somar todos isso, ou seja, integrar, né?
x está variando de A até B, AX é uma função contínua, então essa daí vai ser a fórmula que permite calcular o volume, tá bom? Então, essa forma prática vai permitir a você lembrar rapidamente como é o cálculo do volume usando aproximação por cilindros, tá certo? Ok, vamos ver alguns exemplos, né? Exemplos de aplicação aqui. Então vamos começar achando o volume de uma esfera de raio R, né? Certo? Bom, pelo que a gente já sabe, né? A gente já sabe, o volume dessa esfera deve ser 4 tercios, né? 4 tercios π raio cubo, não é isso? Tá? Esse aí é o volume de uma esfera, segundo o que a gente aprendeu desde as épocas da escola, né? Então, o que a gente vai fazer? Vamos usar essa técnica que aprendemos agora para verificar que realmente essa fórmula é correta, tá certo? Olha, então o que a gente vai fazer? Vai considerar um plano, né, que passa pelo ponto X, aqui, digamos um ponto genérico X. Esse X está variando entre menos R e R, certo? Tá? Aqui tem um X, e então quando você faz um corte, né, um corte transversal, logicamente vai se formar essa pequena circunferência, né? Na verdade vai ser um cilindro, né? Não uma circunferência, uma região plana. Vai ser um cilindro, porque esse daqui vai ter uma pequena altura, né, dada por dx, certo? Então, o que está acontecendo? Aqui você vai ter seu pequeno cilindro, né? Digamos, ela vai ser realmente dessa forma aqui, né? Tá? Sendo que este daqui, esse grossor, digamos, ou essa altura, né? Depende da forma como você quer olhar, vai ser o dx, tá bom? Tudo bem. A área da base, ou aliás, a base vai ser essa circunferência, ó. Na figura você vê que essa circunferência tem raio y, né? No ponto X, você tem justamente esse ponto aqui, ó, XY, né? XY, certo? Então, esse raio aqui que vai se formar vai ser Y. Então, a área aí vai ser π vezes a área dessa circunferência aqui, né? Essa circunferência que seria a base do seu cilindro, né? E isso aqui é π vezes raio ao quadrado, ou seja, π vezes y ao quadrado, certo? Muito bem. Agora, eu vou integrar com relação a x, então eu preciso achar uma relação entre x e y. E aí você observa esse triângulo aí, né? Esse triângulo retângulo, ó, que está com amarelo, esse aí, né? Olha, aí você vai ter uma relação pitagórica. De um lado aqui vai aparecer o x, aqui o y e aqui o r, tá? Então esse triângulo, vamos escrever aqui. Aqui você tem esse triângulo, né? Com hipotenusa justamente igual a r, e cateto y e x, né? Ou seja, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado, né? A relação de Pitágoras. Certo? Então, a partir daqui, você pode isolar y. Como aqui aparece y quadrado, é suficiente isolar y quadrado. Então, y quadrado vai ser r2 menos x2. Então, a área agora vai estar em termos de x, né? Vai ser πy quadrado, sendo que y quadrado é igual a r quadrado menos x quadrado. Perfeito. E agora a gente aplica a fórmula para calcular o volume, né? O x está variando entre menos r e r. Tá vendo aqui, ó? Esse x aqui, né? Certo? Então, a fórmula diz que
volume vai ser igual a integral de menos R até R, né? Área de x, diferencial de x. Por favor, não esqueça que este negócio aqui representa uma diferencial de volume. Esse é o volume de uma pequena porção da seção transversal, na verdade, quando você fez o corte perpendicular ao eixo x, passando pelo ponto x, certo? E essa área, né, é uma função contínua. Né? Uma função contínua, nesse caso aqui, vai ser π, que é uma constante, multiplicar por R2 menos X2. Isso aí é tudo contínuo, então, perfeito, tranquilo. A gente pode calcular essa integral, né? Obviamente, π pode sair, né? π pode sair fora da integral, né? E então, você vai integrar de menos R até R, né? Essa função aqui, ó, R2 menos X2. Agora, note que essa daqui é uma função par. Uma função par. Lembre-se que uma função é par quando, ao substituir x por menos x, o resultado não muda, a função não muda, né? Se você substituir r quadrado x, nada a ver, porque isso aí é constante. Tranquilo. E x quadrado? Se você substitui x por menos x, né, dá a mesma coisa que x ao quadrado. Né? Então, uma função par. E quando você tem uma integral de uma função par de um intervalo simétrico de menos r a r, isso aí é duas vezes, vou colocar duas vezes, a integral de 0 até r. Certo? Se você não lembrava essa propriedade, né, pode continuar aqui tranquilamente, tá? E agora a gente vai integrar isso daqui, né? Certo? Bom, isto aqui a gente pode separar em duas integrais, né? Já vamos fazer direto, né? A primeira, integral de r quadrado. R quadrado é uma constante. Então, vai ser a constante multiplicada pelo comprimento do intervalo. R2 multiplicado por R menos 0. Ou seja, R2 multiplicado por R. R3. Menos integral de x quadrado. Uma antiderivada. Quem seria? X cubo dividido por 3. Né? Tem que ser avaliado em R e em 0. Né? Em R e em 0. Tá? Em 0 não passa nada, então é suficiente em R, né? Então vai ser 2π multiplicado por R3 menos R3 dividido por 3. Isso aqui vai ser 3 menos 1, 2. 2 por 2, 4. 4π tercios R cubo. Né? Então, volume de uma esfera de raio R é igual a 4π tercios R3. Não é isso? Uma fórmula que você já sabia da geometria elementar. Não é isso? Mas normalmente na geometria elementar é colocada a fórmula. Né? Essa fórmula que vocês vão usar e tal, mas normalmente ela não é deduzida. Né? Tá bom? Não estamos deduzindo. Estamos verificando que essa fórmula é correta usando a aproximação por cilindros. Né? Pode falar, Ricardo. Paulo Ricardo. Professor, por que quando você integrou r ao quadrado ele virou r ao cubo? Sim, x2. Porque estamos usando essa fórmula. Ó. Integral de xn de x é igual a x n mais 1 dividido por n mais 1. Tá? Essa é a antiderivada de x elevado a n. Certo? Então aqui a gente está usando o segundo teorema fundamental do cálculo. Né? Aqui temos x2. x2. Então quando eu integro x2, estou aplicando essa formulinha. Ó. 2 mais 1, 3 dividido por 3. E ela tem que ser avaliada em r e em 0. Ou seja, uma antiderivada e avaliada em R e em 0. Esse é o segundo teorema fundamental, né? Eu entendi integrar o x ao quadrado, eu não entendi o r ao quadrado.
Ah, certo, esse é R2. Olha, certo, certo. Olha, eu integrei primeiro isso daqui. Como aqui é uma diferença, eu tenho que integrar a primeira menos a integral da segunda, correto? A integral da segunda está perfeito, você entendeu? A integral da primeira, R2 é uma constante. Então, eu estou usando essa formulinha aqui. Vamos colocar aqui. Deixa eu anotar aqui, por favor. Vamos procurar um espaço, né? Vamos por aqui. Se você tem uma constante K, né? Número real, né? Isto aqui é a constante multiplicado por B menos A. Certo? Uma propriedade que a gente já viu que a gente usa, né, rapidamente para calcular integrais de constantes. Tá? Constante multiplicar por B menos A. Em nosso caso, né, nossa constante é R2, correto? E os limites são 0 e R. Quanto é R menos 0? É R. Então tem que ser a constante R2 multiplicado por R. R3. Tá bom? Certo, então você integrou R2 e já fez a. E já aplicou a função em R em zero e já fez a diferença em uma etapa. Sim, sim. Você poderia integrar R2. Integrar R2, na verdade, é R2 vezes X. Aí você avalia em R e avalia em zero. Avaliado em R dá R, avaliado em zero dá zero. Então é R vezes R2, certo? Mas na verdade eu já apliquei diretamente essa formulinha. Integrado em uma constante é a constante multiplicada pelo comprimento do intervalo, tá? Certo? Já fiz direto aqui, na verdade, tá? Integral de R2 é essa constante multiplicada pela diferença, tá? Menos a integral de x2, que seria x3 dividido por 3, R0. Sim, aqui eu não considerei R em zero, não, porque já apliquei essa formulinha que acabamos de comentar, beleza? É por isso. Tá claro agora? Tá claro. Tá bom. Muito bem. Vamos estudar outro exemplo, olha. Desculpa. Encontre o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo X. Né, do eixo X, aqui está o eixo X, da região sobre a curva y igual a raiz de x, né, de 0 até 1. Bom, a raiz de x, né, é essa função aqui, a raiz quadrada de x, certo? É uma função crescente, né, cujo domínio é de 0 até mais infinito. Só que nós estamos interessados de 0 até 1, correto? Bom, então se você considera a região limitada por essa curva, né, raiz quadrada de x, o eixo x e essa reta vertical x igual a 1, seria essa região aqui, perfeito? Muito bem, então essa região você vai fazer girar, né, como aqui indica, em torno ao eixo x, tá? Então, se você, né, é fácil ver que se você faz isso, né, você vai obter esse sólido aqui, né? Esse sólido é uma espécie de paraboloide, certo? Né? Agora, como você vai fazer uma rotação, né? Em cada ponto x, né? Em cada ponto x, certo? Você vai obter, toda vez que você faz a rotação, uma circunferência, né? Que seria esta daqui, ó. Esta circunferência daqui, essa toda essa. Aliás, não é uma circunferência, né? Ela teria uma altura também, diferencial de x, Seria um cilindro circular reto, tá? Agora, então você vai ter o seguinte, né? Você vai ter esse cilindro. Agora, esse vai ser um cilindro circular reto, né?
mas ele tem também uma altura, né? Certo? Essa altura aqui é diferencial de x, correto? Agora, quem é o raio dessa base aí, né? Dessa base? Tem que ser este cara aqui que está girando, ó, esse cara aqui. Esse rapaz aqui gira. Quando ele gira, né? Aparece essa base aí que seria essa circunferência, né? E, portanto, esse cilindro, que seria a base desse cilindro de altura dx, certo? Mas esse daqui seria o y para nós. Este aqui seria o y, né? Veja aqui, este x, esse ponto é y. Só que y é raiz quadrada de x, tá? Então a área, por favor, seria a área, né, da base. Sempre a gente trabalha com área da base, né? Área da base é o quê? Π raio ao quadrado. Por quê? Porque é uma circunferência. Mas vamos deixar tudo em termos de x, porque a gente vai integrar sobre x. Aliás, vamos integrar de 0 até 1 sobre x. Quem é y? Raiz quadrada de x. Então, substitua. Vai ser π raiz quadrada de x ao quadrado, né? Como x é positivo, né? Faz sentido aqui. Isso aqui é πx, né? Certo? Muito bem. Bem, então, o volume desse sólido de revolução vai ser, portanto, a integral, né? A integral de 0, não é isso? De 0 até 1, né? De 0 até 1, integral de 0 até 1, área de x, diferencial de x. Essa é a fórmula, correto? Tá. Isto aqui vai ser integral de 0 a 1, πx, tá? Πx. Tá. Isso é uma integral bem simples, né? Π pode sair. Integral de x. X quadrado dividido por 2. Avaliado em 1 e em 0 e calculada a diferença. Se você avalia em 1, vai ser 1. E em 0 vai dar 0, né? E esse 2 como denominador, né? Π meios, correto? Então, o volume vai ser π meios. Volume desse sólido de revolução vai ser π meios unidades cúbicas, digamos, né? Certo? Tá bom? Tá claro? É simples, né? Somente você tem que integrar a área da base do pequeno cilindro, né, que se formou da região transversal, né, esse pequeno cilindro, certo? Esse cilindro aqui vai ter essa base, uma circunferência, né, porque rotou. Quem rotou? Esse é y, ou seja, este daqui seria o y, o raio dessa circunferência da y, né, rotou, certo? Está aqui, né? Muito bem. E o comprimento, quer dizer, o grossor, a altura desse cilindro, né? Altura de x. Tá certo? Área, π vezes y quadrado. Só que y tem uma relação com x. Y, né, é igual a raiz quadrada de x. Essa é a relação. Certo? Que esse ponto, todo esse daqui é o y. Tudo isso daqui é o y. Esse é o y, né? Qual é a relação? Raiz de x. Beleza? Ok. Olha, qual é a diferença desse próximo exemplo com relação aos exemplos anteriores? Primeiro vamos ler, né, o enunciado. Encontre o volume do sólido obtido pela rotação da região delimitada, né, pela curva y igual x cubo. Esta daqui é a função y igual a x cubo, né? Todo isso daqui. Mas ela está delimitada pela reta horizontal y igual a 8. Ah, essa reta horizontal aqui, ó. Y igual a 8, certo? Y igual a 8 aparece aqui. Tá? X igual a 0 é o eixo y, né?
x igual a 0 é o eixo y. Então ele está falando justamente dessa região azul aqui. Ok, essa é a região. Mas essa região, a diferença dos casos anteriores, ela vai rotar em torno do eixo y. Ou seja, ela vai fazer esse movimento aqui, ó, y. Tá? Certo? Aqui, ó. Como aqui, né? Tá. Então, quando isso aí acontece, você tem que integrar com relação a y. Não com relação a x, como nos casos anteriores. Diga. Nesse caso, eu poderia fazer com a função inversa, caso eu quisesse integrar em relação a x, tipo, Sim. eu faço o intervalo 0 a 8 raiz cúbica. Exatamente, exatamente, isso que a gente vai fazer. Ó, tá aqui já, né? Tá certo? Aqui, exatamente, tá? Muito bem. Boa observação, justo. Olha, então aqui a gente vai pegar um ponto y, certo? Como, exatamente, né? Então, como seu colega falou. Então, você pegar um ponto y, a integração agora vai ser sobre o eixo y, né? Então, você já vê que o intervalo, né, de variação de y vai ser de 0 até 8, de 0 até 8, correto? Ok, então se você pega um ponto arbitrário y, né, aqui, por exemplo, este daqui, digamos, seja meu y, tá? O raio de rotação vai ser o x. Esse aqui vai ser o raio de rotação, certo? Esse é x. Mas qual é a relação de x com y? Essa curva aqui, originalmente, é y igual a x cubo. Que é a mesma coisa, né? Isolando x em termos de y, x igual a raiz cúbica de y. É necessário trabalhar tudo em termos de y, porque a gente vai integrar com relação a y, né? Então, veja bem, aqui, quando você fez a rotação, você formou esse cilindro, né? Esse cilindro aí que aparece, cilindro bacana, né? E aí você vê que o raio de rotação é o x. Vamos desenhar aqui também, né? Então, aí vai se formar essa base. Lembrando que ele daí tem uma altura, certo? Ele sempre tem uma altura, tá? Mas a altura, nesse caso, a diferença do caso anterior, vai ser diferencial de y, tá? E o raio, desculpem aí os desenhos, estou apenas dando as ideias, né? O raio vai ser x. Então, qual vai ser a área dessa região? A área dessa base, aliás, dessa base, desse pequeno cilindro, né? Desse cilindro que apareceu aqui, por favor. Desse cilindro vai ser π vezes x ao quadrado. Mas eu não quero trabalhar com x, eu quero trabalhar com y, porque eu vou integrar sobre y. E aí, então, você observa que como y é igual a x cubo, né? Porque essa é a relação, né? Se você pega um ponto aqui, x, y, esse y está morando nessa curva aqui. Então, y vai ser x cubo, certo? Mas eu não quero trabalhar com x, eu quero trabalhar com y. Então, você isola, né? E não tem problema aí, né? Por raiz cúbica existe para qualquer número real, certo? Pronto. Portanto, então, sua área, né? Agora vai ser uma função de y. Olha, vai ser igual a π vezes x2. Mas quem é x2? Raiz cúbica de y, tudo isso ao quadrado. Para termos de integração, é melhor escrever dessa forma. Π, raiz cúbica de y é a mesma coisa que y com expoente 1/3. E por causa desse 2, vai ser 2/3, né? Pronto. E então, o volume vai ser a integral. De onde a onde? Onde é onde a gente está trabalhando? No intervalo 0 até 8. 0 até 8, tá bom? De 0 até 8. De 0 até 8. Da função área, né? Diferencial de y. Sendo que a função área é igual a π vezes y elevado a 2/3
diferencial de y. Né? E agora a gente tem que procurar uma antiderivada. Né? Π pode sair. Uma antiderivada de y a 2 terços é simplesmente somar 2 terços mais 1, seria 5 terços, e dividir por 5 terços, que é a mesma coisa de multiplicar por 3 quintos. Não é isso? E tudo isso tem que ser avaliado em 8 e avaliado em 0 e calculada a diferença. Em 0, nada, né? 0. Em 8. Aqui vai aparecer em 8. Bom. Raiz cúbica de 8 é 2, né? 2. Raiz cúbica de 8 é 2. E aqui vai ser 2 elevado à quinta. 32. 32 multiplicar por 3 é 96, né? Então vai ser 96 π dividido por 5. Tá bom? Esse aí então vai ser o volume desse sólido, tá? Olha, eu vou deixar como tarefa para vocês, certo? Calcular o volume dessa mesma região, só que quando ela gira em torno ao eixo X. Qual seria? Certo? Essa mesma região, só que eu quero que gire em torno ao eixo X. Como você calcularia? Tá? Tá certo? Então, fica aí como exercício, né? Vamos ver outro exemplo, tá? Olha, isso aqui é interessante porque a diferença dos casos anteriores, certo? O que se vai formar agora, depois da rotação, vão ser uns cilindros com buracos, tá? Uns cilindros com buracos. Vamos ver aqui, olha. A região R, essa região que está aqui, ela é delimitada pelas curvas y igual a x, que é essa reta aqui, né? A diagonal aí, y igual a x. A parábola y igual a x quadrado, essa região aí, por favor, ela é girada ao redor do eixo x. Né? Vamos a girar então ao redor do eixo x. Calcule ou encontre o volume do sólido resultante. Primeira coisa, por que aparecem esses pontos 0, 0, ponto 1, 1 como pontos de interseção? Bom, isso aí é calculado igualando as equações, né? Os pontos de interseção é quando depois que você iguala x com x quadrado, né? Os pontos de interseção. Então, a primeira pergunta, né? Seria quando x é igual a x quadrado, não? Se somente sim, né? X quadrado menos x igual a 0, né? Se somente sim, aqui você pode isolar x, né? E fica x menos 1, né? Quando esse produto dá 0, quando um desses é 0, né? X igual a 0, ou x menos 1 igual a 0, ou seja, x igual a 1, tá? Então, por isso que ele já... quer dizer, esse aqui é um exemplo que aparece no livro, né? Então, por isso que já aparece, né, esse ponto 0 aqui e esse ponto 1 aqui. Nesse intervalo 0 a 1, né, a parábola é menor que a reta y igual a x. Né? Porque dentro de 0 a 1, o número ao quadrado é menor que ele mesmo. Né? Por exemplo, você tem 1/2. 1/2 ao quadrado dá 1/4, que é menor que 1/2. Né? Tá? Depois de 1, a parábola supera. Tá certo? Mas nós estamos interessados nisto aqui. Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Olha, vamos ilustrar aqui, né? Aqui, então, você vai ter duas funções, na verdade, né? Vamos anotar aqui. Primeiro, você vai ter essa reta, né? Que é a reta y
esta aqui, 45 mais ou menos, né? Essa reta aí, que é a reta y igual a x, né? Y igual a x, certo? Ok? Bem, e aqui tem a parábola, né? Tem a parábola, certo? Tem a parábola. Perfeito. Se você considera, vamos chamar aqui, y igual a x, este daqui é y igual a x quadrada. Ok. Tá, então o que está acontecendo aqui? Olha, se você considera um ponto arbitrário x, que vai ser o raio da região? Na verdade, o raio tem que ser esse rapaz aqui, ó, esse rapaz. Este daqui vai ser o raio da região que está girando, né? Porque vai ser uma região com buracos. É como se você primeiro calculasse o volume da região limitada pela reta y igual a x, e depois você tem que restar, né, o volume calculado depois de rotar a região delimitada pela parábola y igual a x quadrado. Mas se Fica você, x menos x quadrado? esse raio aqui, sim, mas olha, tem que ter cuidado aqui, né? Olha, tem que ter cuidado. Olha, é o seguinte. Sim. Para não confundir aqui, eu vou fazer o seguinte, tá? Antes de aplicar esse negócio que aparece aqui, tá? Esse negócio que aparece aqui, eu vou fazer, digamos, de uma forma mais geométrica, tá? Mais geométrica, pensando geometricamente. Que tal se a gente primeiro faz girar, tá? Toda essa região aqui, ó, delimitada por y igual a x. Aí você vai ter um volume 1. Um volume 1, certo? Um volume 1, que seria a integral de 0 até 1, pi vezes a área que se forma ao girar este daqui. Este daqui seria y, né? Y, certo? Eu acho que para não confundir vocês, vou fazer o seguinte. Primeiro, eu vou trabalhar com essa região, tá bom? Primeiro, tá? Primeiro, com essa região aqui, por favor, tá? Então, eu estou interessado apenas nesta região aqui, certo? Deixa eu explicar isso aqui, tá? E depois vamos ver uma forma bem mais prática, mais simples, tá? Ok? Muito bem. Então, primeiro eu quero rotar tudo isso daí, certo? Eu quero tudo isso, né? Rotar em torno ao eixo x, beleza? Então, veja bem, quem vai ser o raio aí? Esse y, né? Esse aqui vai ser meu y. É o y. Então, vai ser pi y quadrado. Só que eu quero integrar com relação a x. Mas quem é meu y? Meu y é igual a x. Então, vai ficar pi x quadrado, né? Diferencial de x, né? E isso aqui vai ser π. Integral de x ao quadrado vai dar quanto? X cubo dividido por 3. Avaliado em 1 e em 0, vai dar 1/3, né? Então, isso aqui vai dar π terços. Se a gente estivesse interessado apenas, né, no volume obtido pelo sólido, né? Aliás, quando essa região, esse triângulo aí gira ao redor do eixo x, que aliás seria um cone, né? Seria um cone, certo? Então esse volume seria π terços, tá? Agora vou fazer a mesma brincadeira, só que vou fazer rotar a parábola, tá certo? Então a parábola aqui. Então veja bem, aqui está a parábola, né? Essa parábola, certo? Então, por favor, este daqui é y igual x quadrado, né? Então, essa parábola aí, ela vai rotar também. Ela vai rotar e então vai formar um segundo volume, né? Rota e forma um segundo volume, né? Esse volume, digamos, se você estivesse apenas interessado nisto aqui, né? O volume seria o quê?
a integral de 0 até 1, né, que é o intervalo onde a gente está trabalhando, π vezes, né, o raio. Quem é o raio aqui? Esse y. Sempre o raio vai ser esse y. Então, π vezes y ao quadrado. Só que y quadrado, aliás, y é x quadrado. Então, isto aqui vai ser a integral de 0 até 1, π vezes y, que é o x quadrado ao quadrado, x quarta, diferencial de x. Isso aqui é fácil de calcular, porque isso é integral de x quarta, seria x quinta dividido por 5, avaliado em 1 e em 0, 1 quinto. Então vai dar π quintos, tá? Então, o volume da região procurada, né, geometricamente seria o volume 1 menos o volume 2. Não é isso? Veja bem aqui, ó. Porque você está interessado quando gira esta região. Então, se gira todo, forma o cone, tá? Aí você tem que retirar essa porção aqui, que está abaixo da parábola. Esse volume aí, que seria o volume 2. Não é isso? O volume 2, né? E em nosso caso seria V1, quem é V1? Π tercios menos π quintos, né? Π tercios menos π quintos. Dando o denominador comum, seria 15, né? E aqui, 15 dividido por 3, 5. 15 dividido por 5 é 3. 5 menos 3 é 2. Seria 2π 15, tá bom? Esse daí seria o volume, correto? Tudo bem. Então, se a gente procede dessa forma, né? Fazendo a diferença, você calcula o volume. Mas existe uma forma prática, né, de calcular isso daqui, tal como é señalado nesse gráfico, tá? Então veja bem, quando você faz girar, né? Quando você faz girar, vai se formar esse cilindro aqui. Mas ele seria um cilindro com um buraco aqui, né? Essa região branca aqui, né? Seria o buraco, certo? Tá, então esta daqui seria a base, né, desse cilindro com buraco, que é um anel, né, um anel, certo? E como você vai calcular essa área desse anel? Bom, você tem que calcular a área total, né, a área total menos a área dessa região branca, certo? Olha, então, deixa eu ver onde a gente vai escrever aqui. Deixa eu procurar um espaço, tá? Aqui vou escrever, então, forma prática, né? Forma prática. Certo? Forma prática. É somente achar a área, né? Desse anel aí, tá? A área desse anel, por favor, veja a figura está acima, né? Certo? Ou seja, essa área aqui. Olha, essa área aqui, por favor, essa área aqui, vamos anotar, essa área, certo? Seria o quê? A diferença de duas áreas. Da circunferência grande, que tem raio X, né? Então, seria π vezes x quadrado, né? A circunferência toda tem raio X, ó, tá vendo aqui? X, certo? Menos a área dessa circunferência branca. Que raio ela tem? X quadrado, tá vendo? X quadrado. Que é isto daqui, justamente, este raio aqui. Aqui y é x quadrado, e até aqui é x. Mas você não pode fazer x menos x quadrado, não. Porque você não vai trabalhar com esse, você vai trabalhar com áreas, entendeu? Com áreas. Então aqui vai ser π vezes a área da região branca, da circunferência branca. Quem é seu raio? X quadrado. Ah, então seria x quadrado ao quadrado, x quarta.
certo? Ou melhor, eu vou colocar x quadrado ao quadrado, né, para você entender, certo? X quadrado ao quadrado. E isso aí é igual a π x quadrado menos x quarta, tá certo? A área desse anel aqui, certo? Por que é assim? Que você fez? Primeiro, você calculou a área dessa circunferência com raio x. Tá, tudo bem. E depois, dessa parte aqui, e fez a diferença dessa parte. Aqui é y, é x quadrado. Tá certo? Então, vai ser esta fórmula, vamos copiar, a área vai ser π x quadrado menos x quarta, né? Vai ser π x quadrado menos x quarta. E aí a gente tem que integrar, né? Porque o volume é a integral de 0 até 1 da área da base do cilindro que se formou, né? Que seria π vezes x quadrado menos x quarta, diferencial de x, certo? E aí π pode sair, integral de x quadrado, né? Vai ser quanto? X cubo, parênteses aqui, x cubo dividido por 3, avaliado em 1 e em 0, menos integral de x quarta, x quinta, dividido por 5, avaliado em 0 e em 1, né? Em 1 e em 0, aliás. E em 1 aqui você vai achar que isso aí é 1/3, e outra vai ser 1/5, né? 1/5. Pronto. 1/3 menos 1/5 é 2 dividido por 15. Então vai ser 2π dividido por 15. O mesmo resultado que a gente tinha achado anteriormente. Certo? É claro, porque quando você separa essas integrais, por exemplo, você faz integral do primeiro menos integral do segundo, realmente é o volume 1 menos o volume 2. Né? Tem que ser assim. Tá bom? Então, de forma prática, você já pode usar esse método, calculando a área dessa região. Tá certo? Tá claro? Sim, aí, professor, nesse caso, esse anel aí só vai funcionar no intervalo 0,1, né? Sim, sim, Porque, sim. É porque, olha, a gente está com essa região delimitada por ambas as curvas. porque aí fica negativo depois, aí quebra um pouco a fórmula. Não, é que o mesmo exercício já está informando região delimitada por essas curvas. Aqui no gráfico, né, a gente já deu a informação de que são os pontos. Mas se não for o caso, você calcula quem são os pontos. Como? Igualando, né, as equações. X igual a x quadrado, e aí você acha que x tem que ser 0, o x e x igual a 1, né? Por isso que ou x igual a 1, por isso que você vai trabalhar nesse intervalo, né? Olha, fora desse intervalo, essas curvas não se cortam mais, entendeu? Não se cortam mais, certo? Elas não se cortam. Aí você teria que traçar outra reta para então delimitar, ou para achar uma região delimitada, certo? Mas aqui está dizendo delimitada por essas curvas. Pronto. Então tem que ser a região compreendida entre ambas as curvas, né? Tem que ser esta daqui. Isso aí dá o intervalo. Agora eu vou deixar como tarefa para vocês, né? Aliás, a gente vai fazer vários exercícios com este mesmo problema, né? Deixa eu ver aqui. Tá. Eu estava pensando como tarefa, digamos, fazer rotar ao redor do eixo Y, por exemplo. Mas acho que a gente vai fazer uns exercícios semelhantes por aqui. Tá? Olha, vamos continuar. Sim, encontre o volume do sólido obtido pela rotação da região do exemplo 40, ou seja, que é o exemplo anterior, justamente, né? Só que dessa vez
em torno da reta y igual a 2. Y igual a 2. Tá, antes de tentar entender esses desenhos aqui, certo? Vamos analisar o que está acontecendo, né? No plano mesmo, no plano, né? Tá. Qual era a região? A região delimitada pelas curvas y igual a, deixa eu ver aqui, 45 graus, mais ou menos por aí. Aí, passando. Tá, por aí, né? Ok. Então, a região não está mudando. A região é a mesma, por favor. Essa região delimitada pela reta y igual a x, certo? E a parábola y igual a x quadrado, desculpa. Este aqui é y igual a x quadrado, tudo bem. E esse daqui é y igual a x. Ok. Só que agora, no lugar da gente rotar ao redor do eixo x, vamos rotar ao redor, né, da reta y igual a 2. Da reta y igual a 2. Pelo calculado, esse ponto daqui tem altura 1, né? Aliás, esse ponto aqui, no eixo x, tem coordenadas 1, e aqui também 1, né? Aqui 1. Tá, então a reta y igual a 2, ela fica por cima, né? Esta daqui é a reta y igual a 2, né? Que seria uma reta horizontal, portanto, paralela ao eixo x. Certo? Então, qual é nosso objetivo? Fazer uma rotação ao redor do eixo dessa reta y igual a 2, e calcular o volume. Quem vai rotar? A mesma região, essa região. Ela está rotando agora. Ela está rotando. Certo? Tá? Então, veja bem, quais vão ser os raios das regiões? Né? Os raios das regiões, porque vão ser duas regiões. Como há duas curvas, né? Vai ter que aparecer um anel, né, como já vamos ver agora. E que raios vão aparecer? Estou vendo que aparecem dois raios. Esse raio aqui, se você pega um ponto X arbitrário, digamos aqui, então vai aparecer, por exemplo, esse raio aqui, digamos, esse raio aqui, né, até aqui, e esse outro raio, vamos pintar ele de morado, outro raio até, esse outro raio até aqui, certo? Até aí, tá? Até aqui, né? Até aí, certo? Olha, como a gente está interessado em trabalhar sobre x, esse raio aqui, né? Olha, até aqui é y, em ambos os casos é y, né? É y. Só que, por exemplo, se você pegar aqui, esse y é x quadrado, né? Se todo esse daqui é 2, até aqui vai ser, essa diferença vai ser 2 menos x quadrado. E até aqui vai ser 2 menos x. Isso aí está indicado. Veja bem aqui, ó, por favor. Veja bem aqui. Quando essa região girou, formou-se esse sólido, né? Formou-se esse sólido, tá? Então, a seção transversal, né, vai ser esse cilindro com buraco. E, portanto, a base, né? A base vai ser esse anel aí. Esse anel. Então, de forma prática, nosso interesse é calcular a área desse anel no ponto X. Tá? Igual que no caso anterior, a área desse anel vai ser
toda a área da região da circunferência grande, certo? A circunferência grande, menos a área da circunferência pequena, tá certo? Olha, se você observa a circunferência grande, né, como aqui, por exemplo, acho que aqui está mais claro, né? Essa circunferência grande que se vai formar quando você gira tudo isso daqui, todo este raio. Quanto é esse raio morado, por favor? Roxo. É 2 menos x quadrado, né? Este daqui é 2 menos x ao quadrado, não é isso? 2 menos x ao quadrado. Certo? 2 menos x ao quadrado. Todo esse raio aqui que está anotado aqui, ó. 2 menos x quadrado. Certo? Então, a área dessa circunferência vai ser π vezes esse raio. E desse outro raio menor, desse preto aqui, o mesmo ponto. Isto aqui vai ser 2 menos x. 2 menos x. 2 menos x. Tá? Então, a área, né? A área vai ser π vezes a diferença do raios ao quadrado, né? Por quê? Porque vai ser área da circunferência grande, que é igual a π vezes o raio grande. 2 menos x ao quadrado, menos, né, raio da circunferência menor, que é 2 menos x. Tudo elevado ao quadrado. Tá ok? Certo? Porque esse daqui não é outra coisa, por favor, que uma diferença de áreas de circunferência. A circunferência grande total, vamos anotar aqui, né? Você tem esse daqui, tem uma circunferência grande, cujo raio é 2 menos x quadrado, 2 menos x quadrado, né? E dentro dessa circunferência grande, você tem uma circunferência menor, cujo raio é 2 menos x. Tá? Então você tem que calcular a diferença da área grande menos a área pequena, dessa área do meio, aliás. Então, você forma a área desse anel aí. Esse anel. Certo? Essa é a expressão que aparece aqui. Pronto. E agora temos que integrar isso daí, né? Então vamos anotar aqui. Essa área, inclusive, a gente pode simplificar, né? Essa área vai ser igual a π vezes, vamos simplificar, né? 2 menos x ao quadrado. Vamos abrir as contas, né? 4 menos 4 vezes x quadrado mais x quarta, né? Então vai ser 4 menos 2 vezes, ou 4 vezes, x quadrado mais x quarta, né? Quadrado primeiro, menos 2 vezes primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, menos quadrado primeiro, 4, menos 4x, mais x quadrado, né? Então vai ser menos 4, seria menos com menos, seria mais 4x menos x quadrado, não é isso? Tá? Porque com esse menos eu estou trocando, né? Menos 4, menos com menos daria mais 4x menos x quadrado. Temos coisas para simplificar aqui. Bem, esse 4 pode ser cancelado, né? E vai ficar o quê? Π vezes x quarta, né? Menos 4x quadrado, menos x quadrado, menos 5x quadrado, mais 4x. Pronto. E a gente integra essa área. E então calculamos o volume, né? O volume vai ser a integral de 0 até 1 de π vezes essa área. Tá? Então, essa área é x quarta menos 5 vezes x quadrado mais 4x. Diferencial de x. Né?
Ok, e tudo isso é tranquilo, né? Veja bem, isto aqui vai ser π vezes integral de x quarta. Como a gente está avaliando entre 0 e 1, vai ser 1 quinto, né? O que vai ser x quinta dividido por 5, avaliado em 1 e em 0, 1 quinto. Então vamos colocar diretamente os resultados. 1 quinto acá. Menos 5, integral de x quadrado, avaliado em 1 e em 0. Integral de x quadrado é x cubo dividido por 3. Avaliado em 1, 1 terço. Avaliado em 0, 0. 1 terço, então. Com esse 5, 5 terços. Mais, né? Acá vai ser 4 vezes a integral de x, x quadrado dividido por 2. Então vai ficar 2x quadrado. 2. Mais 2. Certo? E aqui é somente fazer uma continha, né? Dar denominador comum, que seria 15. 15 aqui. Vamos ver. 15 dividido por 5, aqui vai ser 3. 15 dividido por 3 é 5 vezes 5, 25 mais 30, né? 15 vezes 2. Tá? 30 menos 25 é 5, 8, né? É isso. Então o volume vai ser 8π dividido por 15, tá bom? Então a integral não é problema, porque ao final vai ser uma integral simples, já que estas curvas aqui são funções relativamente simples. Então elas somente vão ser elevadas ao quadrado. A única dificuldade, digamos assim, é de caráter geométrica, em reconhecimento dos raios, né? Não é calcular a diferença dos raios, porque eles têm que estar elevados ao quadrado, porque você vai calcular, na verdade, uma diferença de áreas. Você vai calcular uma diferença de áreas, né? Porque você está interessado na área do anel que se formou, né? Que origina um cilindro, né, de altura dx. Então, teu interesse realmente radica em calcular a área desse anel. Como se formou esse anel? Daí, vai ser uma circunferência grande, da qual foi retirada uma circunferência menor. Então, qual é o raio da circunferência grande? É 2 menos x quadrado. Isso é mais fácil, ver aqui, né? Tudo isso daqui. Até aqui, ó. Daqui até aqui. Toda essa altura é 2. Toda essa altura é 2. E daqui a aqui, essa altura é x quadrado. Até aqui, x quadrado. Daqui a aqui, x quadrado. Então, você está retirando de 2, x quadrado. Então, fica 2 menos x quadrado. Esse é o raio maior. Tá? E o raio menor vai ser 2, e você tem que retirar, né, esse y, que é igual a x. Então vai ser 2 menos x. Mas como você está calculando diferenças de áreas, tem que ser π vezes o quadrado desse menos π vezes o quadrado desse. Né? Porque são áreas de circunferências que originam a área do anel. Circunferência grande, π vezes seu raio. Aqui, ó, 2 menos x ao quadrado, π vezes o raio ao quadrado, aliás, desculpa. Π vezes o raio ao quadrado. Outro, π vezes o raio ao quadrado. Coloca π em evidência. Tá. E depois disso, é simplesmente simplificar esse negócio, né? Que vai dar um polinômio. Integrar um polinômio é a coisa mais tranquila, tá? Então a integração em si não oferece problema nenhum. Simplesmente você tem que observar bem qual é a área desse anel, tá bom? Porque se formou um cilindro com um buraco, né? Tá certo? Olha, continuando, né, com exercícios nessa direção, encontre o volume do sólido obtido pela rotação da região no exemplo 40, em torno da reta x igual a menos 1. É o mesmo problema, ou seja, quer dizer, o mesmo problema não, a mesma região que estamos considerando, certo? Só que agora a gente vai
rotar ao longo da reta x igual a menos 1. Antes de entender este gráfico aqui, né, novamente vamos desenhar, né, nossa região original, né, a região original, essa região plana, né, certo? Calma aqui. Tá. Bom, aqui nossa região era esta daqui, né? Aqui estava a reta. Tá, mais ou menos essa reta, né? Reta com coeficiente angular 45 graus, certo? E aqui a parábola, não é isso? Ok. A região que a gente está trabalhando já desde há um bom tempo. Ok. E agora, nosso objetivo é rotar ao redor da reta x igual a menos 1. Eita. Aqui está a reta x igual a menos 1. X igual a menos 1. X igual a menos 1. Vamos escrever aqui, ó. X igual a menos 1. Primeira coisa que você vai observar, este é o eixo y, eixo x. Como você vai girar ao redor dessa reta, que é uma reta vertical e, portanto, paralela ao eixo y. Primeira coisa, por favor, a observar que você tem que integrar com relação a y, tá? Isso aí tem que estar claro. Porque você vai trabalhar com retas verticais, que são paralelas ao eixo y. Então, a integração tem que ser feita com relação a y. A diferença do caso anterior, né? No caso anterior, a gente considerou uma reta horizontal, né? E a gente fez uma rotação, certo? Em torno dessa reta. Mas como essa é uma reta horizontal, ela é paralela ao eixo x, portanto, nossa integração foi com relação a x. Tá? Aqui, né? Essa reta é vertical, paralela ao eixo y, portanto, a integração tem que ser em termos de quem? De y. Então, essa parábola, né? Essa parábola, no lugar da gente escrever y igual x quadrado, você escreve x igual a raiz quadrada de y, correto? Aqui, então, isso aqui vai ser x igual a raiz quadrada de y, né? E essa outra y igual a x, então, x igual a y, tá bom? Ou seja, x como funções de y, não é isso? Então, a circunferência que vai se formar aqui vai ser desse tipo, né? Desse tipo assim, tá? Então, na verdade, vai ser um anel, porque você vai retirar dessa grande que se forma daqui até aqui, digamos, todo isso. Essa parte aqui, essa parte daqui até aqui, essa daqui, esse roxo. Esse preto, essa parte que se formou, tá? Então, você vai trabalhar com dois raios, né? Dois raios, tá? Olha, aqui temos uma circunferência grande e uma circunferência pequena, e então temos um anel, certo? Quem vai ser, afinal, a área? Isto aqui, tá bom? Esse anel. Pronto. Qual é o raio da circunferência grande? Esse daqui, geometricamente, ó. Daqui até aqui. Daqui até aqui. Tudo daqui a aqui, onde... olha, aqui é o eixo y. Né? Daqui até aqui, você está vendo que é igual a raiz de y, né? Em termos de y. Certo? Esse segmento daqui a aqui mede a raiz de y. E daqui à esquerda, você está com a reta x igual a menos 1. Mas em comprimento, ou seja, olhando geometricamente, esse comprimento aqui vale 1. Então, o raio aqui vai ser 1, né? Por favor, estamos
trabalhando com raio, né? Medidas. 1 mais raiz de y. Então, raio grande vai ser 1 mais raiz de y. Esse raio grande vai ser 1 mais raiz de y. E o raio menor, esse roxo aqui, vai ser 1, né? 1 mais y. 1 mais y. Esse cara aqui, 1 mais y. 1 mais y. Tudo isso desde aqui até aqui. Tá? E o preto daqui até aqui, né? Todo esse daqui, 1 mais raiz de y, certo? Então, esse raio menor, 1 mais y. 1 mais y. Tá. Então, a área, por favor, em termos de y, vai ser a área do anel. A área da circunferência grande, π vezes o raio ao quadrado. 1 mais raiz de y ao quadrado. Menos a área dessa circunferência em branco aqui, cujo raio é 1 mais y. Então vai ser 1 mais y ao quadrado. Na verdade deve ser π vezes 1 mais y ao quadrado, mas eu já coloquei π em evidência. Tá? E aí, você calcula isto, né? Quadrado primeiro, 1, 2 vezes 1 vezes raiz de y, mais quadrado de raiz de y, menos quadrado de 1, menos, né? 2 vezes y, já estou colocando menos já, e menos aqui y quadrado, né? Faz as simplificações, no 1, aqui y menos 2y, deixa eu colocar, tá, 2 raiz de y eu vou colocar 2 vezes y elevado a 1 meio, né? Y menos 2y menos y, menos y quadrado, pronto. E o volume? Volume vai ser igual, deixa eu ver se eu tenho espaço, não. Volume vai ser, por favor, a integral. Uma coisa. A gente vai trabalhar em que intervalo, né? Porque aqui, olha, esse ponto aqui, x era 0, y aqui era 1, sempre foi. Mas quando x vale 0, y vale 0. E aqui, quando x vale 1, y vale 1. Né? Então, esse ponto aqui é 1. A região de integração é de 0 até 1, em y, né? De 0 até 1, por favor. De 0 até 1. Essa área aqui, ó. π vezes 2y meio, né? 1 meio, porque eu estou colocando um terço. 1 meio menos y menos y quadrado, diferencial de y, não é isso? E agora, vamos calcular, vamos colocar π aqui fora, integral de y ao meio, C2 pode sair, é y elevado a 1 meio mais 1, isso é 3 meios. Como vai estar avaliado em 1 e em 0, vai dar 1, simplesmente. Mas ainda a gente tem que dividir por 3 meios. Dividir por 3 meios é a mesma coisa que multiplicar por 2 terços. Tá? Menos integral de y quadrado dividir por 2. Avaliado em 1 e em 0 vai dar 1 meio. Então. E aqui 1 terço, né? Certo? 1 terço. Pronto. Então, isto aqui vai dar quanto? 4 terços menos 1 terço, 3 terços, 1. Né? 1 menos 1 meio, 1 meio. Ao final é π meios, certo? Então, o volume vai ser igual a π meios. Tá? O volume vai ser igual a π meios, correto? Esse gráfico que aparece aqui, certo? É mais ou menos uma ideia do sólido, né? Que se forma, né? Olha, tá vendo aqui esse azul? É a região delimitada por essas curvas, certo?
a gente está fazendo a rotação, né, ao redor dessa reta x igual a menos 1, que está a uma distância 1 do eixo y, certo? Portanto, esse daqui vale 1, como está aqui, ó. Aqui em termos de distância geométrica, isso aí vale 1, certo? 1. Agora, até esse ponto aqui, que esse daqui, lembre-se que é x igual a y, né? X igual a y, então vai ser 1 mais y. E até aqui, toda essa distância que ele escreveu acima é 1 mais raiz de y. Tá bom? Então tem que ser tudo isso ao quadrado menos isto ao quadrado, né? Multiplicado por π. Isso aí vai dar a área desse anel que se formou aqui, ó. Esse anel aqui, ó. É um cilindro, na verdade, por favor. É um cilindro, né? Porque ele tem uma altura, que é o diferencial de y. Mas a base é esse anel. Então você procura calcular a área, né, desse anel, né, em termos de y. Certo? Que vai ser π vezes o raio grandão, que isto aqui, 1 mais raiz de y ao quadrado, menos o raio pequeno ao quadrado, né? 1 mais y ao quadrado. Tá bom? É a mesma coisa que a gente fez, né? Igual, tá certo? E depois é somente simplificar, certo? E integrar. A integração não vai oferecer problemas, né? Certo? Tá bom? Então, depois de você reconhecer quais são os raios, qual a área da região a ser integrada, o processo de integração vai ser tranquilo, tá? Beleza? Deixa eu ver se temos... Olha, temos mais um exercício, né? Um exemplo, aliás. Encontrar o volume do sólido obtido pela rotação da região, no exemplo 40, em torno do eixo Y. Que é justamente o exercício que eu queria que vocês fizessem como tarefa. Mas vamos resolver aqui, né? Tá certo? Isso aqui, inclusive, vai ser mais tranquilo que aquele que acabamos de fazer, né? Então, novamente, vamos ilustrar, né, nossa região. Certo? Tá vendo que você pode criar seus próprios problemas, tá? Por exemplo, com essa região você pode fazer perguntas. O que acontece se você rota ao longo da reta y igual a menos 1? Ou à direita, x igual a 3? Tá? Você mesmo pode criar seus próprios problemas. Tá bem? Muito bem, então, quais são as regiões? Isto aqui e isto aqui. Agora, nós queremos rotar em torno ao eixo Y, né? Esse aqui, Y, X. Então, nosso objetivo é isto, rotar. Qual? A região de sempre, né? De sempre. Então, mais uma vez, como você vai rotar ao longo do eixo Y, tem que deixar tudo em termos de y. A integração vai ser usando a variável y. Tem que reconhecer o intervalo de integração. Já sabemos que vai ser de 0 a 1. Né? De 0 a 1. Coincide com o intervalo de integração quando a gente trabalhava com retas paralelas ao eixo x. Mas coincide por causa da geometria disso. Né? Aqui quando é justamente 1, aqui também é 1, né? Por isso, tá? Tá, essa curva aqui, em termos de y, né, é raiz quadrada de y, né? Certo? Y igual a x quadrado, deixa x em termos de y, é isto aqui. E isto aqui é x igual a y. Certo? Então eu vou precisar, né, quem vai ser... de dois raios, né? Que vai ser os raios, o raio grande, daqui até aqui, esse raio grande,
E o menor, daqui até aqui. Tá certo? Pronto. Tá, melhor vamos fazer aqui. O raio grande, esse daqui, quanto mede? Aqui eu não preciso somar o 1, nada. No outro caso, a gente somou o 1. Por causa dessa distância, né? Por causa dessa distância, daqui a aqui é 1. Né? Por isso que somamos 1, tá? 1 mais raiz de y. Nesse caso aqui, não. Simplesmente vai ser raiz de y. Olha, daqui até aqui, quanto é? Raiz de y. Então, todo isso aqui é a raiz de y. O raio pequeno. Esse x aqui, ó, esse daqui. Quem é? Y. Y. Tá bom? Muito bem. Então, quem é a área em termos de y? Pi raio ao quadrado. Raiz de y ao quadrado. Menos y ao quadrado. Esse outro raio ao quadrado. Então, você já percebe geometricamente que você está calculando a área de um anel, né? Certo? Porque esse daqui são diferenças de áreas de circunferências, tá? Isto aqui vai dar π vezes y menos y2, né? E, portanto, o volume vai ser a integral de 0 até 1, né? Área y diferencial y, que seria integral de 0 a 1, π vezes y menos y quadrado diferencial de y, né? Esse π pode sair, tranquilo. Integral de y é y quadrado dividido por 2, avaliado em 1 e em 0. Dá 1 meio, né? Menos integral de y quadrado, y cubo dividido por 3. Avaliado em 1 e em 0, 1 terço. Pronto. 1 meio menos 1 terço é 1 sexto, né? Então o volume vai ser π sextos, certo? O volume é π sextos. Tá? Então, como eu já disse, você pode criar seus próprios problemas, né? Por exemplo, o que acontece, pergunte-se, o que acontece se você gira essa mesma região ao redor da reta x igual a 1, por exemplo, da reta x igual a 1. Da reta x igual a 1. Qual seria o volume desse sólido de revolução? Ou da reta x igual a 2. Tem que ser retas que cortem somente um ponto nesse caso, né? X igual a 1 vai cortar aqui um ponto, certo? X igual a 2. Não pode ser a reta x igual a 1 meio, não é claro, né? X igual a 2 por x igual a 3. Né? O que acontece? Qual será? Será a mesma coisa que rotar ao redor do eixo y? Será que isso é simétrico? Responda a esse tipo de perguntas. Tá bom? Bem, na próxima reunião, né, quarta-feira, a gente vai estudar outro método que permite calcular volumes. Dessa vez, vamos usar o método das chamadas cascas cilíndricas, tá certo? Mas isso aí a gente vê na próxima reunião. Então, vamos parar por aqui, meus caros.